Oi, pessoal. Boa noite. Sou a Gisele e a gente vai dar início, né, a essa live, a primeira live do CAEP, do Centro de Apoio Educacional e Psicológico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Deixa eu ver aqui se tem gente acompanhando já. Ainda não aparece para mim. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Oi, Maria Bárbara. Acenar para Maria Bárbara. Boa noite, querida. Deixa eu ir vendo quem mais vai entrando. A Rosana, nossa grande convidada para conversar com a gente hoje. Bom, eu vou aguardando o pessoal entrar. Enquanto isso, vou fazendo alguns agradecimentos, né? Explicando o nosso tema de hoje para essa primeira live. Hoje uma noite fria, né? Acho que todo mundo deve estar aí bem agasalhadinho. A Rô já está pedindo aqui para participar do vídeo. Já vou te incluir, Rô. Vamos ver aqui. Oi, Márcia, boa noite. Oi, Rô. Tudo bom? Tudo jóia. Tô me ajeitando aqui Eu também. com esse novo jeito da gente conversar. Eu tô mais acostumada com as lives pelo Meet, né? Então aqui, Eu peraí que eu acho também, que tá primeira cortando a minha tela. vez. Tá cortando. Não, mas tudo bem. Eu vou afastar um pouquinho. Ah, melhorou, não melhorou? Acho que agora melhorou. Ô, Rô, Vocês me ouvem bem? Ah, eu tô vendo quem que tá com a gente, né? Quem que tá entrando. Boa noite, Marcinha. Para essa conversa hoje. Bom, já falei, né? O CAEP, a gente inaugurou o Instagram para ser mais uma forma de comunicação e de divulgação das atividades. O CAEP é um centro que, como o nome diz, né, oferece apoio educacional e psicológico aos estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Medicina, que são os cursos da área da saúde. E a gente promove, né, tem várias atividades, tem atendimentos individuais, atendimento psicológico, pedagógico, psicopedagógico. A gente tem programas como a tutoria acadêmica, o Agnes é um programa do qual vocês também do PAP participam, né? A gente tem a mentoria, é um outro tipo de programa de apoio. O CAIP desenvolve oficinas, enfim, eventos temáticos também. Por exemplo, no mês de setembro, a gente participa da campanha, né, em relação à prevenção ao suicídio. A gente procura trazer pessoas, né, em rodas de conversa, em palestras, para a gente conversar sobre esses temas que são sensíveis, muito importantes no contexto universitário, para a gente ajudar a cuidar dos estudantes, né? Na verdade, a gente vem cuidando, de uma certa forma, não só deles, mas das relações nesse ambiente. E a live de hoje é nesse sentido de pensar o cuidado com a saúde mental. Então, a gente escolheu o tema, né, do distanciamento, minha colinha aqui, do distanciamento social, a circulação pela vida real, os desafios da saúde mental no pós-pandemia. Claro que, assim, a gente ainda está na pandemia, né, mas a gente está chamando de pós-pandemia, o pós-período crítico da pandemia, né? Em que a gente efetivamente precisou ficar em casa, né?
com bastante restrição aí social. Mas agora a gente já está retomando, né? Já retomamos aí as atividades presenciais, mas a gente quer fazer um bate-papo hoje para falar desses desafios. Tanto o que, como a gente foi vivenciando a pandemia, né? Especialmente no nosso contexto, que é o contexto universitário, e o que a gente vem sentindo agora, né, Rô? Assim, de demandas que se apresentam para a gente cuidar e pensar. Eu faço alguns agradecimentos, primeiramente a você, Rosana. A Rosana Churrama é psicóloga, faz parte da equipe do PAP. O PAP é o Programa de Apoio, né, psiquiátrico e psicológico também aos discentes aí da Faculdade de Medicina e aos médicos e médicas residentes do HC, né, do Hospital das Clínicas. Rosana é uma parceira, uma colega muito querida. Eu sempre gosto de falar que foi minha veterana na faculdade, né? Então eu tenho um carinho muito especial por você, Rô. E Ah, eu legal. acho que além de já estar te apresentando assim, da sua formação, eu acho que fico com vontade de dizer que você é muito comprometida com o que você faz, tem um olhar muito apurado e muito sensível. Por isso que a gente gosta muito de te convidar para Que essas bom, eu que conversas. agradeço. Além disso, eu agradeço a toda a equipe do CAEP, né, a nossa coordenação, que é feita pelo Vitor Ferraz, a Maria Paula Panuncio Pinto, e a gente está com a Aline Wolff como parceira também. A equipe técnica, né? Cristiane Pérez, Rodrigo Flauzino, eles são os educadores do CAEP, a Carolina Murakami é outra psicóloga, a Márcia, que está acompanhando a gente, que é auxiliar, né? Faz trabalho de auxiliar administrativo, mas muito mais que isso, a Márcia é uma super parceira também. E a Maria Bárbara, que é a nossa estagiária, que está cuidando, inclusive, aqui do Instagram, né, do YouTube, das divulgações que a gente tem feito. Então, com esses agradecimentos, e especialmente a quem entrou e está nos acompanhando, todo mundo aqui, eu vou acenar para mais umas pessoas que entraram. E aí a ideia é um bate-papo mesmo sobre esse tema, né, Rô? E acho que a gente pensou um pequeno roteiro, falar um pouquinho da pandemia, do que a gente viveu no período mais crítico, e o que a gente tem de desafios agora, e pensar algumas estratégias, né, Rô? E deixar um tempinho ao final para. Bom, o pessoal pode enviar perguntas, comentários que a gente vai vendo, e aí a gente tenta responder, né? Pensar ao final também. Né? Tem uma hora e pouquinho de duração. Então é isso. E tá tudo bem aí para você, Rô? Você me ouve bem? Conexão tá boa? Ouço, tá. Ó, a minha internet é meio assim, tá? Aham, Mas ouço bem, sim. Nunca fiz uma live pelo Instagram, tô aprendendo. Eu acho muito interessante porque a cada experiência a gente vai aprendendo coisas e tecnologias novas, os desafios, e a aham. gente aprende um bocado de coisa. Tô achando legal. Que bom. Bom, e quando a gente pensou essa live, a ideia começou no CAEP, né? Surgiu porque a gente tem acompanhado os estudantes agora nesse retorno e a gente sabe que não tá fácil, né? Não tá fácil para ninguém. Não só para eles, mas para a gente também. A gente está ainda precisando manter algumas medidas, elas ainda são importantes, né? Mas eu pensei em voltar um pouquinho e só a gente sofreu no início da pandemia, obviamente, tudo uma novidade, né? E eu acho que a gente está sofrendo agora porque a gente sofreu no começo da pandemia, mas de alguma forma a gente buscou uma adaptação, né? Claro que
são vários contextos, não dá para a gente falar, né, de como é que várias pessoas viveram a pandemia. A gente sabe que teve gente que viveu com muito mais prejuízo e tiveram pessoas que tiveram menos prejuízos, mais privilégios, né? Mas, de alguma maneira, a gente passou aí 2 anos vivendo de um jeito e agora a gente tá engrenando em outro. Não é fácil isso, né, Rô? Não, não é. Eu acho assim que a pandemia ela jogou luz a alguns aspectos assim. Eu fiquei pensando. Primeiro, eu acho que a pandemia jogou luz a uma questão assim. E se não fosse o SUS, né? Porque o nosso país ele é marcado por grande desigualdade, isso que você falou. E se a gente não tivesse essa rede, nós tivemos, olha, estava pensando, mais de 660 mil perdas, pessoas que perderam seus familiares aqui no nosso país. Então, a primeira coisa que a pandemia fez e se não fosse o SUS? Ela nos lembrou disso, que o nosso país tem uma rede que a gente tem mais aqui trabalhar para fortalecer essa rede. São mais de 38 mil postos de vacinação que poderiam ter sido usados de uma forma melhor e que espero que venham a ser usados e que a gente tem muito orgulho disso. A segunda coisa da pandemia que eu acho que ela trouxe, que já vem antes, é como a ansiedade ela está presente na nossa vida, assim. Eu acho que a ansiedade é uma constante para o mundo Uhum, atual e para as nossas gerações. Não acho também, não tenho a ilusão de que a gente tem uma vida onde a gente tem total plenitude, que a gente não vai ter angústias, nada disso, mas assim, ela uhum, destacou e deixou isso muito intenso, a ansiedade. E eu acho que muitos casos, e uma ampliação de casos que podem sim ter virado transtornos de ansiedade e de depressão. Né? uhum, sim. Eu vou falando aqui, você vai me interrompendo, viu? Que a gente igual, vamos bater um papo aqui. Uhum, E trouxe desafios que é isso que eu acho que você disse, assim, é tão inédito que ninguém soube muito bem o que fazer. uhum, Né? De uma hora para o outro a gente se viu. Eu vou falar da minha experiência, assim, numa sexta-feira, a orientação era quem tinha possibilidade e vinculação com a Universidade de São Paulo poderia trabalhar remotamente. Então eu estava numa sala cheia, cheia de pesquisadores, de pós-graduandos, de docentes, e aí na segunda eu estava sozinha lá, com a equipe clínica de médicos, assim. E eu vou falar uhum. que eu tive muita ansiedade. Eu tive meu sono alterado, eu Eu tive meu também. apetite alterado. Chegou num momento que eu tive um estado, eu falei, gente, eu posso morrer disso. Eu acho que talvez a gente vai morrer disso. Essa coisa do ineditismo, Uhum, mesmo a instituição com grandes gestores, né, o Hospital das Clínicas, a Universidade de São Paulo, para eles também foi o desconhecido, né? A sim. despeito de toda a capacitação técnica, assim. E aí a gente teve, de um dia para o outro, que se adaptar, o ensino teve que se adaptar, Uhum, estava desconhecido para todo mundo e para os alunos. Acho que algumas turmas sofreram mais, né? Não foi escolha deles, mas talvez umas 2 turmas, né? Fizeram os primeiros anos em sim. EAD, né? E agora, 2 anos depois, a gente vai ter que agora fazer uma descoberta de novos caminhos para esse novo normal, porque eu acho que a Covid vai ficar endêmica, enfim, Sim. a gente vai ter que descobrir novas rotas. Eu também, né, também sofri aí nesse período. Assim, eu tinha consciência de muitas coisas preservadas e muitos privilégios, né? Eu pude ficar em casa trabalhando, como muitos colegas da faculdade, né? A equipe toda do CAEP. Mas o meu sofrimento, claro que eu tinha medo por mim, pela minha família, por todas as pessoas, né? Mas estando a situação comigo mais controlada, porque, né, não fiquei saindo, enfim,
fiquei me protegendo e sabia que minha família estava protegida, mas acompanhando, né? Isso que você falou. Acompanhando essa realidade terrível, né? De perdas e de extremo sofrimento das pessoas. E de muito desamparo em algumas situações, né? Então, é difícil. Acho que não teve uma pessoa que não se sentiu afetada, né? Porque acompanhando tudo o que foi acontecendo. Mas a gente também foi vendo que a gente partiu de um não saber, todo mundo, né, para uma possibilidade de ir conhecendo mais, né, o vírus, a doença, né, as medidas sanitárias, e com isso aumentando, né, possibilitando a proteção. Eu falo, né, costumo dizer que foi por uma via longa. A gente teve tentativas de uma via curta, né? Um tratamento que pudesse, né? Aí, não digo salvar as pessoas, né? Mas que pudesse aliviar, né? Impedir que elas ficassem muito graves. Mas assim, a gente está falando para estudantes, para pessoas que vão entendendo a ciência. E a ciência, ela não é verdade absoluta. Por isso que ela sempre testa, né? Sempre tem as pesquisas. E ela vai por esse caminho longo, mas que foi acelerado porque pesquisadores trabalharam aí intensamente, né, Rô, para buscarem as vacinas. Mas uma coisa que eu fico pensando, e daí queria te ouvir um pouquinho também, até pelo tema, né, do título aqui da live, a gente, nós fomos convidados e convidadas a um movimento, então, né, eu acho que da gente se auto-voltar, né? A gente deixou de circular, deixou o social nesse sentido, né, contato social. E o convite era, até para uma proteção nossa e das pessoas, a gente ir se fechando, né? Assim, fique em casa, e dentro das próprias casas, aí como cada pessoa se organizou, mas também era algo, né, que no começo, às vezes as pessoas nem se tocavam, enfim, chegavam de um supermercado, né, tinham que fazer uma higienização. Tudo, E, né? E agora, então assim, e aí a gente foi entrando nisso. E eu sinto, e lógico, para responder a isso, né? Eu acho que a gente foi ficando mais narcísico no sentido de a gente ir se voltando. Tivemos a tecnologia, a gente não ficou sem contato nenhum, mas ele foi modificado, né? Eu acho que a gente, de uma certa maneira, é uma reflexão que eu faço, a gente ficou até num certo controle. Por exemplo, as atividades em tela, né, em reuniões, assim, diante das telas, eu falo por mim mesma. Eu vi onde eu queria entrar, se eu queria abrir ou não a câmera, né, se eu queria falar ou não, e eu não faço uma crítica a isso, mas é só uma observação, que eu acho que a gente foi fazendo movimentos da gente se voltar para nós. Nesse sentido, assim, de contato com as pessoas dessa forma, mas o maior controle a gente. E o que eu percebo que no retorno agora, ele é um convite contrário. Claro que com medidas ainda de segurança, né, de restrição, mas ele é um convite para a gente estar ao vivo ali com as pessoas. Oi, será que falhou? Tá me ouvindo? agora eu não sei te falar se é a minha rede. Eu entendi que você fez o Acho que raciocínio de que travou um sim, a pouquinho. gente teve. Ah, travou? Alô? Não, tô te Desviou? ouvindo. Eu Eu tô acompanhei, te a ouvindo. fala travou um pouquinho, mas eu acompanhei que você disse, a gente teve, quase que foi obrigada a fazer esse exercício de, que nem sempre isso é confortável, de ficar com a gente mesma, né, o tempo todo. Isso, isso. Nem sempre confortável. A gente sofreu, né? Pensando.
em várias coisas que a gente abriria mão, obviamente, para proteção, né? Mas assim, contatos sociais, cinema, né? Aquele contato no dia a dia. E agora, o convite é o oposto, né? Então, olha, com vacinação, né? Com um maior controle dessa pandemia, a gente pode circular, né? A gente tem aí uma possibilidade maior, mas estar com as pessoas, né? Sair dessa coisa que a gente ficou mais fechada e caminhar para o social, sair de um narcisismo e ir para um socialismo, e eu não estou falando socialismo, né? A questão aí, regime, enfim, política, mas eu estou falando desse social. A gente meio que desacostumou, não desacostumou um pouquinho, Rô? Eu acho que sim. Eu até, você falando nisso, eu lembro de uma fala, eu vou compartilhar aqui com vocês, do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho, ele é maravilhoso e ele tem 9 anos. E a gente cuidou muito, meu irmão e minha cunhada, muito, todo mundo ficar muito bem guardadinho. A gente tem idosos na família e ele passou esses 2 anos bem guardadinho, assim, nem frequentando casas dos amiguinhos e tudo mais. E aí agora com esse chamado da volta, né, que você disse, agora nós estamos recebendo um outro chamado para voltar, para encontrar as pessoas, para interagir. Eu fiquei num dia, às vezes ele fala umas coisas muito interessantes quando estamos só nós dois, e aí ele veio muito assim pensativo e me falou assim: "Ô tia Rô, nós vamos voltar agora para a escola e será que eu vou lembrar? Eu vou conseguir lembrar como é que é brincar com os meus amigos?" E ele tem 9 anos e eu fiquei muito tocada com essa fala dele, porque de Uhum. fato é isso, assim, eu acho que alguns de nós, ou muitos de nós, podem ter agora essas habilidades um tanto destreinadas depois de 2 anos. E vai ser um Uhum. desafio isso, já é um mercado, que é essa nossa habilidade de ter que conviver de novo com o outro, com espaço, com limites, com demandas, que não é só o do eu, né? Eu concordo com você, Uhum. assim, esse é um dos desafios agora. Sim. Eu acho que nessa observação que eu fiz, né, de que a gente ficou num modo mais Destrenado? narcísico nesse sentido, reservado, acho que a gente às vezes pode dar vazão a alguma coisa mais impulsiva. O que eu quero dizer com isso? Quando não está Hum, público, quando a gente está no privado, a gente talvez ceda mais ao nosso desejo imediato, né? No público, no social, a gente tem inclusive, né, regras de convivência. Elas não são para tolir, mas elas são para organizar, inclusive essa demanda pulsional, né? Assim, a gente precisa esperar muitas vezes, né? Assim, a gente precisa tem uma outra pessoa ali. Não que com as telas não tem, tinham, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que essa circulação agora pela vida, pelos espaços concretos, demandam algo que eu acho que precisa de uma elaboração para isso, né? A gente se conter um pouco, porque a gente não está no nosso quarto só, né? Eu falo isso porque é claro hum, que nós voltamos para o presencial e a gente tem sim alguns problemas e que inclusive geram angústia para todo mundo, não só para os estudantes. A gente está acompanhando, por exemplo, o Bandejão, o restaurante universitário, antes da pandemia, ele tinha lá sua capacidade de, né,
de receber todo mundo ali. Claro que tinham filas e tal, né? Eles iam liberando as mesas, aí o pessoal ia sentando. A gente retorna com uma capacidade reduzida, obviamente, né? Tem um distanciamento que precisa ser cumprido, enfim. Só que mais gente precisa do bandejão nesse momento, a gente percebeu, mais estudantes, porque a pandemia também trouxe questões aí econômicas, né? Prejudicou muito nesse ponto. Sociais. E aí você tem mais estudantes procurando num espaço que está reduzido. É claro que assim, isso vai ter um efeito, né? Eu tô ali ao vivo, vou ficar numa fila, vai demorar. O horário de almoço ficou muito exprimido para os alunos, porque, né, eles ficam aí, demoram para entrar no bandejão. É só um exemplo para dizer que estar de volta nessas condições, que ainda não são as condições de uma circulação total, né, sem máscara, sem, né, onde todo mundo pode estar junto, aglomerado, é claro que traz desafios, angústias, né, assim, também o volume de conteúdos, não é uma crítica, obviamente, tem um aprendizado para ocorrer, mas assim, tem queixas que são importantes, né, de um volume grande, os alunos sempre, essa já era uma questão, a gente sabe que quando os alunos entram na faculdade, né, os jovens, a gente tem uma grande mudança na vida, né? Tem novos estímulos intensos, não são pouco para uma jovem, para um jovem. Muitas vezes, né, sai de casa, deixa a família, vai estar num ambiente totalmente novo, conhecer novas pessoas, conhecer novos métodos de estudo, né? Tentar descobrir o seu, tentar. É um volume muito maior. Essas questões já eram conhecidas. Sim. Agora, tem uma intensificação, né, Rô? Eu acho que sim. Isso que você está falando é o que a gente estava falando, igual como das demandas, da ansiedade, né? Eu acho que a pandemia e agora sim, nós estamos num momento que não é mais crítico, ele jogou luz e intensificou coisas. É, e aí eu acho que a gente vai ter que fazer esse grande exercício, todos nós, viu? E eu penso isso num olhar na esfera do micro, então de cada estudante que vai ter que, de novo, alargar as suas habilidades para esses desafios no individual, no micro, a gente fazer um pensamento também do macro, né? E ter, inclusive, Uhum, tolerância, viu? Porque os gestores também não estão, igual você falou, não é uma simples crítica, os gestores também estão preocupados para poder responder a isso. Mas tem essas limitações, assim, inclusive de infraestrutura, e que aí a gente vai precisar de uma certa tolerância também, a algo de desconforto, entendeu? Até que as coisas sejam ajustadas. O ideal não vai ter, não tinha antes da pandemia, uhum, definitivamente não teve durante o período mais crítico, e o pós é esse desafio aí que nós estamos vivendo hoje. Vai precisar de um olhar para tudo, e do micro e do macro, sabe? Para a gente rever coisas, inclusive do que possam ser feitas em breve, de curto prazo e de longo prazo, assim. De longo prazo no macro, veja só, nosso país, ele está passando por uma crise sanitária, e ele está sim, passando por uma crise política, e ele está sim, passando e vai ter repercussão por muito tempo de uma crise econômica. E uhum, tudo isso a gente vai ter que, em conjunto, pensar nas várias esferas, sabe, Gi? Inclusive, essa parte que eu acho que é bacana, que a gente sempre reveja no micro, que é esse volume que você falou aí em diferentes vezes, das demandas que os estudantes têm que enfrentar, sabe? sim. Eu concordo, Rô. O que geralmente a gente ouve, e isso é muito importante da gente ter espaços mesmo para que os estudantes coloquem isso, né?
Não são adaptações assim de uma hora para outra. E quando eu falo adaptação, não é no sentido de se moldar a algo, não. É no sentido de, eu penso, né, encontrar um lugar de pertencimento nesse novo contexto, né? Encontrar sentidos, mesmo que seja às vezes para criticar, para se opor. A universidade a gente deseja que ela seja, né? A gente vem trabalhando para isso há muito tempo, para que ela seja aberta ao diverso mesmo, né? Então, mas quando há uma quebra de sentido, isso fica um sofrimento muito grande, né? Eu me lembro de já ter conversado com estudantes que tinham entrado e por um lado tinha uma alegria, né, pela conquista, por outro lado muitas dúvidas, inclusive será que é o curso, né? Será que é isso mesmo? E eu fiquei pensando também, Rô, uma coisa que me ocorre agora, eu estou acenando para todo mundo que está entrando. E pessoal, né, se quiserem fazer colocações, enfim, dividir um pouquinho da experiência de vocês na pandemia, a gente vai acompanhando aqui também, né, essas mensagens. Mas eu fiquei pensando, eu não tinha pensado isso no começo, em outros momentos não, mas mais recentemente eu fiquei me perguntando como a pandemia também trouxe uma questão. É claro que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas a gente vivia em alguma coisa que a gente sentia controlada, né? Eu acordava, fazia as minhas coisas. E a pandemia É fez familiar, né? tudo isso, né? Isso, familiar. Não sei se Acho que é controlar uma a gente palavra não pode. melhor. Era bem familiar. E aí a gente fomos lançados à incerteza, né? E eu fiquei pensando que muitas pessoas devem ter revisto, então, a vida, eu fiz muito isso. Essas questões de sentido, né? O que faz sentido, o que não faz. E eu imagino que possa ter acontecido um momento em que nada fazia sentido, né? Já que a gente não sabia também nem se a gente já está aqui, né? Assim, um desamparo muito grande, um medo, né? Algo. E eu acho que em algum grau os estudantes podem viver quando entram na faculdade momentos de quebra de sentido. E eu acho que a conversa, né, dá um espaço para olhar para isso junto, mesmo que você não chegue a algum lugar logo. Acho que a intenção é mais estar com a pessoa do que tentar buscar uma resposta rápida. Muitas vezes não tem. Mas eu fico pensando se um pouco essa situação da pandemia acentuou isso em alguns momentos. Não estou dizendo que é para todos, né? Mas essa questão de o sentido da minha vida, das minhas coisas, do que eu estou estudando, do curso, se isso muitas vezes já acontecia aí com os alunos, com os estudantes, se agora pode acontecer e potencializado, né, por alguma incerteza que por incertezas que a gente viveu e talvez outras, né, a vida, a gente não sabe mesmo, né, o futuro, assim. E é sofrido lidar com isso, né? Sustentar isso, esse que eu gosto de dizer que é esse não saber, né? Oi, deu uma Acho que eu cortadinha. não te ouço. Tinha ficado sem som. Ai, deu uma cortadinha, Gi, desculpa. É, não, questões da conexão, acho que fazem parte, Rô. Pois é, ó, estamos vivendo aqui o que a gente de desafios, né? Eu acredito, você está perguntando como que a gente teve essa impressão? Não, acredito que sim. Eu me questionei, muitas Uhum, pessoas se questionaram, eu imagino que para os estudantes também. E imagino, inclusive, por exemplo, eu fico pensando, a gente observou duas coisas. As que tiveram que finalizar os cursos
Eu acho que foi muito difícil finalizar os cursos durante a Sim, pandemia. sim, Eu acho que nós sim. do PAP, tá? O que aconteceu no PAP foi que Uhum, questionaram muito. Você falou assim, treinamento das escolhas profissionais, isso teve. O fim do curso normalmente ele faz com que a gente tenha grandes questionamentos, inclusive a sociedade, que a gente fica sobre a filosofia do desempenho, da entrega de produto, de competição. Muitos deles estão despreparados e uhum, se sentiram despreparados agora para esse mercado novo que tem crise econômica, o que, que eles iam encontrar. E a nossa experiência do PAP aí agora do tema oposto que eu já tinha mencionado, das turmas iniciais, que não foi por escolha, mas elas estavam fazendo cursos na modalidade remota. E todas essas experiências para se iniciar esse processo de identificação, da construção de uma profissão, né, de uma identidade profissional que não existiram, né? uhum. Que tudo foi remoto, foi à distância. Toda essa experiência que pode ser bastante transformadora de uma realidade nova, da universidade, de colegas, isso foi cortado. A gente teve no PAP, eu acho, de um grande Uhum, questionamento. Outra coisa que eu acho que a gente acabou vivendo lá, eu não sei se cabe aqui falar, foi pensando nessa coisa da entrega de um desempenho, observou um aumento de queixas sobre a grande dificuldade de algumas habilidades. Uma delas que de destaque é de concentração, assim. As pessoas uhum. questionando muito o desempenho e associando isso muito a uma queixa de dificuldade de concentração. Sim. No meu entendimento, tá? O que eu acho que aconteceu, assim, isso é reflexo da nossa sociedade, a pandemia só jogou mais luz e intensificou isso. Acho que a Uhum, nossa sociedade já é uma sociedade que estimula a competição. A nossa instituição é uma instituição que, sem ingenuidade, ela alcança o papel social e científico que ela alcança, porque ela testa de fato limites. Então, ela uhum. estimula esse limite. Mas se a gente não viver isso com uma crítica, eu acho que a gente pode passar a ser deletério isso. E a questão da pandemia, eu acho que esse grande questionamento que você fala, que eu vou falar da nossa experiência do PAP, é Uhum. que essas novas tecnologias que são fantásticas, eu adoro tecnologia, eu sempre falo que eu acho fantástico estar num mundo onde a gente tem os tratamentos que a gente tem, acho maravilhoso, não gostaria de viver num mundo sem antibióticos, sem Nem vacina. eu. Ela também trouxe um grande questionamento, assim, para Uhum, esses alunos, vivendo essa queixa de dificuldade de desempenho. Eu acho que a gente está vendo um mundo. Deixa eu ver se não está ficando confusa a minha fala. Essa coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, de uma filosofia do trabalhe bastante enquanto todo mundo dorme. E sem uhum. ingenuidade, está todo mundo mergulhado nisso. Os alunos, nós profissionais, os gestores, a instituição, no fundo, eu acho que ninguém dorme hoje em dia. Estamos todos o tempo todo pensando nisso. Uhum, E o mundo de hoje, e a pandemia trouxe essa coisa do tecnológico, fantástico, mas eu acho que colocou mais para a gente essa filosofia de sermos multitarefas. Eu, particularmente, não acho que comunidades biológicas que somos, podemos ser multitarefas, tarefas importantes sendo feitas simultaneamente. Eu acho que isso não existe. Do que eu acho que aconteceu no PAP foi isso. Foi os extremos das turmas, dos universitários, né? Cada um com esse desafio para construir a sua identidade profissional, os que estão finalizando e os ingressando, e essa grande queixa sobre como desempenhar essas habilidades de concentração, de memória, de aprendizado, uhum.
foi isso o grande, a coisa que me chama a atenção agora, a gente conversando aqui, né? Pensando. Sim. Eu não sei, assim, acho que não tem como fugir disso, mas eu acho que se a Uhum. gente não fizer isso com crítica, né? A gente tem que dar o melhor, a gente tem que competir, mas se a gente não fizer isso com crítica, eu acho que isso pode ser muito deletério para todos nós, assim. Eu concordo, Ru, eu acho que eu tenho esses mesmos entendimentos que você, né? A gente pensar em saúde mental é muito amplo, então a gente vai fazendo alguns recortes. A gente não consegue falar de tudo, né? E exatamente isso. Diante de complexidades, a gente não consegue ir além do humano. Para mim, uma questão é a gente querer sim avançar, crescer, se desenvolver, e a universidade é um espaço maravilhoso para isso. Né? Eu penso que com o que oferece, é uma possibilidade de muitas transformações. Né? Quem entra, passa, né? Vai passar por muitas transformações. Mas eu acho que o que a gente está discutindo aqui e que eu acho que é importante para conversar sobre saúde mental para esse público, que muitas vezes as queixas giram em torno disso, do desempenho, né? Vão ter muito a ver com as questões de aprendizagem, né? Claro que também o relacional, mas inclusive no relacional, as amizades, os professores e professoras, namoros, enfim. A gente observa muitas vezes, né? Eu também observo uma tentativa de. Parece que as pessoas precisam ser boas em tudo, né? Assim. E, e a gente falha, né? Porque as frustrações estão aí. Eu não estou falando de situações de violência. Situações de violência precisam ser denunciadas. Mas Sim. frustrações, coisas que a gente nem sempre vai ter, nem sempre, e não precisamos ter, né? As falhas vão aparecer, e não significa que aquela pessoa não tem recursos. Eu falo que a relação com o próprio conhecimento não é uma relação simples. Você começar a ler, a estudar e ficar com mil dúvidas. Eu lembro da minha época de faculdade, algumas aulas eu não dava conta de acompanhar, porque era tão difícil. E naquela época eu achava que eu é que tinha dificuldades, né? Mesmo que eu tivesse, mas o olhar era: eu sou fraca, né? Eu não Não tenho aprendo inteligência, mesmo. não aprendo isso. Só que aprender é um processo. Pode parecer muito óbvio isso, mas não é. Aprender exige, né? Exige até essa tolerância, tolerar que às vezes a gente não vai saber ou não vai gostar de tudo, não vai se identificar. Eu adorava matemática, mas a hora que comecei a ver estatística, eu falei, eu tô num outro planeta, eu não sei o que é isso. Eu sempre gostei de matemática, mas isso aqui. Então, a gente entra em contato com a nossa própria fragilidade, não no sentido de fracasso, mas assim, que eu também não conheço, não vou conhecer tudo e não vou gostar de tudo também. E vou ter, às vezes, dificuldades, mas como encontrar, como lidar com isso a ponto de transformar também isso, né? Poder entender esses processos não é nada fácil. A gente está numa conversa aqui que a gente traz tudo em bloco, né? Mas assim, muitas vezes é importante um espaço até, né, prolongado de muita conversa, de muita reflexão, né? Então, enfrentar as frustrações, eu acho que envolve isso. É ter contato com as fragilidades, mas não ficar aprisionado. Às vezes a gente fica, né, numa sensação de impotência. Ou às vezes a gente fica naquela sensação de onipotência, que pode ser
a questão de que eu vou pegar rápido demais, né? Ou que eu não preciso estudar tanto. Ou a impotência, né? Que não vai adiantar nada do que eu fizer. Claro que a gente, como eu falei, a gente está restringindo aqui, né? Cada pessoa na sua história, no seu contexto. Mas, assim, é mais para dizer que, voltando à questão da falta de atenção, eu acho que a gente tem vértices para olhar para isso. Com certeza, a gente considera a questão biológica, a questão, né, de pessoas que muitas vezes precisam realmente de uma avaliação Sim. psiquiátrica, psicológica, entrar com recurso da medicação. Mas eu não acho que a maioria tenha um transtorno. Eu acho que a gente pode olhar isso a partir de um vértice individual, mas que eu acho que ele é muito junto, caminha junto com o social. A gente vive de uma forma diferente. A gente está numa sociedade digital, né? Eu que sou analógica, eu me sinto Eu também assim, né? sou. Eu tenho dificuldade, mas eu tô muito mais agora. O WhatsApp, por exemplo, é ferramenta de trabalho. E eu, às vezes, eu deixo de fazer algumas coisas porque eu preciso checar o WhatsApp. Então, eu acho que algumas dessas queixas que vêm como sintomas, acho que é importante que a gente procure conversar, né, com essas queixas, assim, eu fico pensando. Entender um pouco mais, né, como que elas aparecem. Essa questão, eu falando de mim, refletindo sobre essa própria questão de não conseguir, às vezes, focar, eu fico me perguntando, às vezes, eu me dei conta, né, de que às vezes eu não entro em relação com alguma coisa que eu precisaria parar e prestar atenção, né? Eu não estabeleço vínculo. Às vezes eu me sinto em pseudo-vínculos. Eu tô um pouco aqui, tô um pouco ali. Eu até tentei aqui para live, tô com o computador aqui, porque se acontecesse alguma coisa, eu ia olhar o e-mail, mas desisti, porque eu vi que eu não consigo. Em alguns momentos eu me sinto assim, com foco em várias coisas, e ao final, não sei, para mim tem hora até que ajuda, mas em muitos momentos não ajuda, né? Então, reconhecer que a gente tem esses limites, acho que é um passo de cuidado também. Não é fácil, né? Mas reconhecer que alguma coisa vai escapar, que eu acho que você chegou a comentar um pouco isso em uma das nossas conversas, pensando na Não, live. É alguma coisa que a gente tem que deixar partir. exato. Sabe o que que eu acho? Que isso é uma grande falácia, assim. A gente achar que nós somos multitarefas, comparar o nosso cérebro com um computador, assim, essa coisa. Você está engajado em duas tarefas muito importantes, envolvendo um processamento mais complexo, isso significa que você está fazendo com que o seu cérebro alterne. Não existe isso, da gente Uhum, fazer duas tarefas complexas simultaneamente. Nem computadores fazem isso. Até os computadores, no fundo, eles estão alternando esse processamento, assim. É, a gente tem que olhar, isso você falou, assim, a gente é estimulado, eu respondo e-mail, olho o computador e tudo mais, mas fazer um olhar com muita crítica para isso, entende? uhum, Porque eu não acho que isso é viável. Tem toda essa conversa, a gente usa não sei quantos por cento do nosso cérebro, a gente pode. Eu acho isso uma grande falácia, assim. Na verdade, eu estou fazendo meu cérebro alternar entre essas atividades e nós somos unidades biológicas, óbvio, aquilo que você falou, assim, a gente pode fazer com que a gente dê o máximo de desempenho, ganhe habilidades, aumente repertório, mas eu acho que isso tem um teto. E uhum, nisso, o que a gente estimula lá no PAP é que a gente faça um olhar crítico sobre decisões responsáveis. O que eu vou escolher com o seu ônus e com o seu bônus
para que aquilo fique na minha vida. E significa que o que você mencionou, né? Que a gente estava até conversando em um momento. No momento eu vou ter que ter a decisão e o luto de fazer escolhas e nessas escolhas eu deixar algumas coisas para trás, assim, fazer tudo ao mesmo tempo, desempenhar tudo de forma com excelência. Não existe. O dia tem 24 horas e o meu cérebro tem uma capacidade, o meu organismo tem uma capacidade X. Ter esse autoconhecimento também do que eu posso, Uhum. acho que é importante, porque a gente vive num mundo que estimula isso, que você entregue produtos, que você desempenhe, que você trabalhe enquanto todo mundo está descansando. Isso significa que eu estou duplicando coisas, porque enquanto eu estou assistindo a aula, eu estou pensando em outra coisa, eu tenho que assistir essa aula 2 vezes, porque o cérebro não consegue fazer tudo Uhum. isso. E aí, é isso que você mencionou, assim, aí a gente tem que fazer escolhas e tem que saber o que que eu vou levar comigo e o que que eu vou deixar para trás. Sim. E a gente falava, num outro momento, sobre o sentido das coisas, da vida, né? Eu também penso que entra uma questão de o que faz sentido para mim. Quem é a pessoa que eu quero ser? Com que discursos eu quero conversar? Quais fazem também esses mais macro, né? Isso que você falou de performance, de desempenho. E eu também acho, assim, realmente não significa, então eu não vou me esforçar, então eu não vou buscar avançar. Não é nada disso, né? Mas é um entendimento, e eu acho que ele não é simples, eu acho que a vida inteira a gente vai fazer isso, né? De é, como eu quero me construir, né? E o que vai ajudar nessa construção enquanto estudante, profissional. Eu já vivi momentos na minha vida profissional em que eu tive que parar e colocar, olha, assim a sua prática não vai ser legal, porque a gente lida com situações muito difíceis e a gente precisa de tempo. Não é assim, né? Eu acho que era uma época que eu estava trabalhando muito, sempre buscando me cuidar, né? Fazendo a própria terapia e fazendo supervisão, mas inclusive aí podendo refletir que talvez algumas coisas ia ser muito importante eu abrir mão para cuidar de outras, cuidar um pouco melhor, né? E cuidar de mim também. Eu acho que daria para falar um monte de coisas, né, Rô? A gente não tem receitas para as estudantes, né, para os estudantes, mas acho que esses pontos, eu penso que é sempre importante, né, se alguém está sofrendo com essas questões, não acho que deva ficar sozinho ou sozinha, e acho que isso não necessariamente envolve uma ajuda profissional, pode envolver, mas pode ser também conversar com pessoas próximas, que a pessoa confia, né, ter uma rede, família, amigos. Eu acho que tem cuidados que são básicos, mas são ao mesmo tempo difíceis, né? A própria alimentação, o sono, né? A questão dos limites também invade isso, né? Ou não comer direito, apesar que assim, a gente sabe o quanto, você falando da instituição, o quanto que às vezes atividades, a gente não consegue sair disso, né? Muitas vezes atividades feitas na hora do almoço, e aí o almoço é muito corrido. Às Então, vezes um mas é isso salgado. que eu hoje, mas isso que eu tô falando, assim, se eu concordo que a gente tem que competir, né? A gente vive nesse mesmo mundo, são as vagas. Uhum, Mas se a gente mantiver a crítica, eu vou poder questionar, inclusive, quais valores que eu estou atribuindo. As primeiras isso. coisas que vão saindo, porque a gente atribui um valor menor, são esses cuidados básicos que você falou, assim. O que a gente Uhum, percebe, as primeiras coisas que vão embora são coisas que são muito importantes. Começa a reduzir sono, eu me alimento mal, até porque eu coloco um monte de coisas no horário do almoço, e atividade física, lazer, que é uma coisa que tá sempre, né? Eu sinto culpa, inclusive, se eu estiver fazendo uhum, alguma coisa, porque eu tinha que estar estudando.
São essas coisas. Então, o que eu acho que é bacana é que se a gente mantiver a crítica para poder saber e estar tá fortalecida, inclusive, para ir contra essa filosofia que é predominante, assim, sabe? Uhum. Eu tô de acordo, Rô. E eu fiquei lembrando daquela música Sampa, do Caetano Veloso, né? Que tem uma parte que ele fala: Narciso acha feio que não é espelho. E eu fiquei fazendo fiquei tentada a mudar um pouco, porque pensando nessas exigências todas, e eu acho que eu entendo quando os estudantes muitas vezes não abriam as câmeras, até eu, né? Eu fui vendo, me vendo na tela, fui vendo a passagem do tempo, né? As rugas e tudo mais. Eu acho que a gente vive, né, algo que o Narciso acha feio, que é espelho, né? O que às vezes mostra, seja na tela, seja na vida real, que a gente não é sempre que tem filtro, não é sempre que vai estar bem, não é sempre que vai estar com tudo em ordem. E, por um lado, não tem problema, né? Às vezes a gente precisa ajudar as pessoas a se humanizarem nesse sentido. Olha, não precisa ceder a essa super exigência. Ou então, para onde ela vai te levar, né? E, de fato, o resgatando não tem nada a ver com não crescer na vida. A gente pode tentar buscar formas criativas, né? De encontrar um lugar para acolher esses limites, né? Para acolher aquilo que a gente não vai dar conta. Mas e o que a gente está dando conta, né? E o que não está faltando, está ali presente? Ou que a gente pode buscar que a gente sinta mais conexão com a gente mesma, né? Em alguns momentos na faculdade, falando de mim, eu fiz o esforço de pensar o que eu gosto de fazer. E eu gostava muito de escrever. E eu escrevia, não necessariamente para que tivesse uma avaliação, mas era um jeito de eu tentar colocar um pouco para fora, né, coisas que eu vivia. Ou então eu buscava no que poetas, poetisas escreveram, né? Ou nas artes. A gente teve semana passada uma live, essa foi pelo Meet, né? Mostrando aí as representações das outras pandemias através das artes. O Rodrigo, que acho que está acompanhando aqui, ele mediou, né, com uma colega psicóloga que tem muito conhecimento sobre arte, a Solange. Foi muito interessante. Então, acho que fica o convite também, isso eu acho que é uma potência em saúde mental, pensar em saúde mental, é a gente buscar encontrar algo que a gente faça, que a gente se sinta bem. Não precisa fazer o desenho perfeito, a poesia perfeita. Não é isso. Não é entrar mais perfeição. Mas é aonde eu posso me sentir conectado com a vida, né? Buscando sentidos. Enfim, fica esse convite. Eu estou vendo um pouquinho o tempo aqui, a gente caminha para encerrar. Eu fiquei acenando para todo mundo que foi entrando. Eu vi pessoas aí conhecidas, a Fátima. Beijo, Fá. Você também está lá em Franca, né? Lá com os estudantes. Eu não sei se ela ainda está acompanhando, mas assim, agradeço todo mundo, né, que acompanha o nosso bate-papo aqui. Fico curiosa de pensar, né, se tem alguma questão, algum convite para a gente pensar juntos, né? Algum tema. Se alguém quiser, a gente pode dedicar uns minutinhos para ver também, né? Se aparece alguma coisa. Eu estou dando uma olhada aqui, mas acho que de pergunta ou colocação, acho que não apareceu, não. Tem as colegas aqui também, a Carol, Carolina Murakami. Talvez não tenha, Rô, mas o objetivo é que a gente saia com mais perguntas, né? Amplie os questionamentos. E acho que é um tema que sempre deve ser pauta, né? Não como uma obrigação.
a saúde mental, né? Não como uma prescrição, a gente tem que falar, mas como um convite, né? Como uma abertura para considerar que a gente passa, obviamente, pela vida na complexidade do que ela apresenta para nós, né? E a gente vai sentir, se angustiar, mas a gente pode encontrar espaços para conversar sobre isso. E acho que a universidade vem propondo espaços para isso, seja nos atendimentos, nos serviços de apoio, mas de outras maneiras, né? A gente tem um programa de mentoria, que não é uma intervenção em saúde mental, no sentido de ser feita por profissionais de saúde mental, mas é uma intervenção que ajuda muito com a questão do pertencimento, do bem-estar, do acolhimento para quem chega, né? O nosso programa de mentoria é voltado para quem ingressa na universidade. O apoio dos próprios estudantes veteranos e veteranas, ajudando mentoras e mentores nas conversas. Então, são espaços em que o pessoal, né, vai trazendo o que é iniciar uma faculdade, o que é se deparar com esse tanto de estímulos, né? Eu preciso fazer isso, tem a prova, tem receber alguém para avaliar o apartamento, fazer vistoria, enfim. E a gente não olha para essas demandas infantilizando, né? A gente olha como demandas da vida, e que mais ou menos intensas estão aí. Como cada estudante vai viver isso, é particular, mas é também no social, né? É também com a rede de apoio que tem, né? Uma pessoa que chega sozinha numa cidade, né? Que a família está longe, então, e que vive, né, dificuldades, como pode ser importante redes de suporte, né? Acho que é isso, assim. Muito, muito obrigada, Rô, por Bom, esse então bate-papo. também vou me despedir. Quero agradecer pelo convite. Nós somos, sim, colegas, somos contemporâneas lá da faculdade, eu e você, né, Gi? Mas nós somos amigas. Eu ganho amigos, ganhei amigos, parceiros de trabalho, que toda a equipe do CAEP. É uma grande satisfação trabalhar com vocês, contar com esse espaço para reflexão. Obrigada mais uma vez pelo convite. Faço das suas palavras minhas. Eu acho que uma palavra de ordem é que a gente tenha um mundo mais solidário, que a gente estimule isso cada vez mais. Uhum. Tudo o que a gente pode fazer e lançar a mão, isso é para garantir saúde, todas as saúdes e a saúde mental dentro delas. E eu só Uhum. tenho a agradecer e estar pronta para novos convites e Que novos bom, espaços e Rô. novas reflexões, viu? Muito, muito obrigada pela experiência. Aprendi mais uma coisa agora, fazer lives no Instagram. Uhum. Obrigada sempre. Bom. É muito bonito quando um encontro proporciona que a gente saia com aprendizados, né? Assim, Com certeza. eu também agradeço o pessoal que acompanhou, a Carol colocou aqui, Márcia e Carol, né? Márcia está falando ótimas reflexões. A Carol, parabéns pelas reflexões, muito importante levarmos essas considerações. Concordo, Carol, nossa parceira, amiga, né? E que ajuda a cuidar das estudantes e dos estudantes. Então, muito obrigada. E Maria Bárbara, que está aí também acompanhando, amigos que vêm entrar, André. Muito obrigada, pessoal. E a gente segue cuidando, né, dos outros, da gente, da nossa vida. Muito obrigada, Rô e todo mundo. Até uma próxima live. Até. Um abraço. Outro, tchau, tchau.